Fala pessoal, esse é o CF número 3 e hoje a gente vai ver sobre as 9 vendas que um VSL sempre deve fazer, né? Isso daí é uma coisa que o Clayton McPisk inventou, ele foi um dos primeiros caras a criar VSLs, cópias de VSLs, então é um daqueles dinossauros, né? Então vale muito a pena ver tudo que o Clayton tem para falar sobre isso, tá? Essa aula aqui é uma aula assim que é genial, é ouro. Eu não fui compartilhando isso com os outros, mas quem está aqui dentro do CF merece ter o melhor conteúdo, merece ver o ouro mesmo. Então por isso que eu estou compartilhando aqui. Eu vou colocar essa aula também lá dentro da pasta do CF, para vocês verem ela. E se vocês quiserem a transcrição, ó, vocês podem fazer nesse site aqui, ó, Water. Esse é um site que você consegue fazer 3 transcrições gratuitas, tá? Então você pode colocar essa VSL lá dentro, ou então subir o áudio dela, que ele vai transcrever e te dar o texto inteiro, depois é só você traduzir. Então é bem legal. Se vocês quiserem ver exatamente tudo que ele fala aqui nessa aula, né? Às vezes você não fala inglês e tal, não vai entender porque ela não tem tradução, nem legenda, nem nada. Sobe ela pro Water, faz a transcrição e depois joga no Google Tradutor e boa. Vocês vão ter a VSL aí traduzida. Vou colocar um pedacinho aqui dessa aula para vocês verem. Okay, now when you're writing your VSL, it's important to remember that you're not just making one sale. Quando você faz uma Okay, you're not VSL, just você não selling está fazendo a uma venda, né? product. Você não está Before vendendo you can produto. get there, first you have to sell your prospect on giving Antes you você his tem que fazer attention, várias vendas, né? right? So the first part, first of all, your traffic driver will E aí do ele that. começa a explicar sobre essas 9 vendas. E a gente vai falar sobre elas agora, ó. Basicamente, a estrutura de... Geralmente, um VSL tem essa estrutura, né? Headline, lead, história, mecanismo e oferta. É claro que algumas coisas podem mudar aqui, tá? Algumas coisas podem mudar. Por exemplo, né? Existem alguns VSLs que não tem história, lead já vai direto para o mecanismo, né? Existem alguns VSLs onde o mecanismo nem é necessário em mercados pouquíssimo sofisticados, né? Já teve um VSL que eu fiz que provavelmente já vendeu mais de múltiplos 6 dígitos no nicho de drinks. Esse VSL não tinha mecanismo. Por quê? Eu vi que não era interessante colocar mecanismo nele. Eu coloquei conteúdo, como se fosse um lançamento. E funcionou pra caramba. Então, às vezes, nem mecanismo vai ter. Só que geralmente tem um mecanismo sim, tá? Mas essa é uma estrutura padrão de um VSL. Né? Então, uma estrutura padrão assim, baseada no que mais funciona hoje. Né? Headline, lead, história e mecanismo. Aí, quando a gente pensa em venda, né, a gente não pode pensar só na venda final do produto. Por quê? A pessoa, até chegar no seu produto, ela vai passar por várias fases, né? Ela tem uma jornada até chegar no seu produto. E aí, nessa jornada, você tem que fazer várias vendinhas para ela. São mini vendas, que você faz uma vendinha, que leva ela para outra vendinha, e você vai vendendo coisas, né? É tipo como se você fosse conquistar um território, né? Então, você tem que conquistar pequenos territórios até que você conquiste o todo, né? O reino inteiro, por exemplo, né? Se a gente estiver falando de uma guerra, algo do tipo assim. Você começa conquistando um pedacinho, que você vê se conquistou tudo. A coisa da VSL, né? Para fazer a pessoa comprar é a mesma coisa. Você não tem que pensar só no objetivo final que é a venda. Você tem que pensar em todo o processo, né? Todo o trajeto que a pessoa vai passar. E nesse trajeto existem várias vendas, né? Entre cada sessão dessa aqui, ó, tem venda. Você tem que fazer vendas, né? E aí a gente vai ver, ó. Cada sessão do VSL deve fazer uma venda. Abaixo estão as 9 vendas que um VSL sempre deve fazer. Então a primeira venda é a venda da atenção, onde você pega a atenção da pessoa e mostra para ela que você tem algo interessante para ela ali. Onde que você faz essa venda? Geralmente é na headline e é na lead. Então a headline ela chama a atenção da pessoa, cria o desejo, talvez curiosidade, deixa ela intrigada, então ela vai lá e assiste o VSL. Essa é uma coisa. Só que olha que interessante esse ponto, né? Hoje, a nossa headline, os nossos criativos, tanto do YouTube, do Facebook, tem muito esse papel de headline, né? Porque antes, se você comprasse um jornal, se você recebesse uma carta em casa, como era antigamente, né? Tinha o título ali, que é a headline, e o resto da copy. Então você já batia o olho, você já sabia o título e o resto da copy. Hoje isso não existe. Então não tem como a pessoa ver a sua headline assim de uma forma tão clara como antes. Então o seu criativo é o primeiro contato que a pessoa tem com a sua copy. Então o seu criativo é como se fosse a sua headline. Ele tem um papel, um objetivo muito próximo que a headline tem hoje, né? Então isso é legal ficar atento a isso, né? Que o nosso criativo hoje no marketing moderno ele tem o papel de uma headline, de chamar a atenção, de tocar todos aqueles pontos, né? Único, ultra específico e tal, todos aqueles pontos que uma boa headline deve ter, o nosso criativo deve tocar também. E aí o papel da headline é vender a atenção. Pode usar no caso o criativo também, né? Vender a atenção. A lead também, né? A lead tem que chamar a atenção. Se for algo muito morto, a pessoa vai sair fora. Beleza, essa é a primeira venda.
A segunda venda que a gente tem que fazer no VSL é a venda da visualização. E essa venda quem faz é a lead. Ou seja, a nossa lead, o início, os primeiros minutos de uma copy, é o responsável por fazer a pessoa assistir até o final. Então, você vê o peso que uma lead tem, a responsabilidade que ela tem? É ela que joga todo mundo para dentro do funil. É a lead que tem a responsabilidade de levar todo mundo para dentro e converter. Então, é muito importante ter uma lead boa. Uma lead que vai cumprir o papel dela, que é vender a visualização. Então, o papel de uma lead não é ficar explicando muita coisa sobre o mecanismo, não é ficar contando história pra caramba. O papel de uma lead é vender a visualização. Então, ela tem que ter tudo o que é preciso para vender a visualização. E é por isso que a lead, no estilo do Stefan George, funciona pra caramba. Porque ela dá um spoiler de tudo que vem a seguir. E isso funciona pra caramba pra você chamar a atenção, né? Como se fosse um trailer. É isso que os grandes filmes, né, fazem. Tem trailers que chamam a sua atenção e depois você assiste o filme inteiro. Uma lead deve ser essa mesma coisa. Ela deve ter esse papel de vender a visualização. Esse é o papel de uma lead. A terceira coisa é a venda da credibilidade. Essa venda da credibilidade, ela pode começar a acontecer na lead. Por exemplo, se vocês virem aquela lead do Cris Haddad que a gente analisou, logo na lead o cara já começa a vender essa credibilidade. Ele fala quem ele é, por que ele é um eletricista de não sei quantos anos, ele já ajudou não sei quantas pessoas. Logo na lead ele começa a fazer essa venda da credibilidade. Então ela pode começar a acontecer na lead. Só que geralmente ela vem forte mesmo na história, tá? Então a nossa história tem o papel de vender credibilidade, principalmente o início ali. O início da história, quando eu vou colocar a VSL de múltiplos 7 dígitos lá da plantinha que eu fiz, vocês vão ver como eu vendo a credibilidade da Roberta, né? Que é a spokesperson lá do VSL da Tia Atena. Ó, vocês vão ver um monte de coisa que eu falo dela. Ela é foda por causa disso, ela é tal e tal, ela fez isso, ela fez aquilo, ela já ajudou tantas mulheres, e não sei o que mais, não sei o que mais. Essa é a parte. A parte de vender credibilidade é no início da história ali que você vende. É claro, quando é um expert. Se não é um expert, você não tem que preocupar com isso, tá? A credibilidade vai ser vendida lá na frente, quando ele encontrar um guru, ou então quando ele pesquisar sozinho sobre a solução e tal. Agora, se for um expert, é no início da história. Se não for, não preocupa com isso agora, né? É lá na hora que você for encontrar o guru, que vai revelar, o mentor, que você vai criar essa credibilidade. Por quê? Essa credibilidade é essencial. Porque se você não criar credibilidade antes de revelar o mecanismo, a pessoa não vai acreditar em nada que você falar. Entende? Se você só fala um mecanismo e não dá um bom motivo para ela acreditar em você antes, ela não vai acreditar em nada que você falar. Então você tem que gerar credibilidade e mostrar que você é qualificado para falar aquela coisa, tá? Então esse é o objetivo de uma história. É gerar credibilidade. Outra coisa aqui, ó, a quarta venda é a venda do problema, né? Onde você vai vender o problema para a pessoa. Você vai enfiar o dedo na ferida, você vai mostrar que o problema dela é muito mais sério do que ela pensava. Porque muitas vezes a pessoa chega no nosso VSL e ela não tem uma dor tão forte assim. A gente está tratando nichos que tocam na dor, tá? Se for nicho de desejo, a história vai ser voltada mais para o desejo, tá? Mas quando a gente fala de dor, às vezes a pessoa entra no seu VSL por uma curiosidade, por algo do tipo e tal, talvez pelo desejo e tal, mas ela não tem noção que o problema dela é sério e tudo que aquilo pode acarretar na vida dela, né? Os vários problemas. Então você tem que vender muito bem esse problema. Você tem que enfiar o dedo na ferida e mostrar que ela está correndo o risco de se continuar vivendo da mesma forma. Se ela continuar vivendo sem resolver esse problema. Então, essa venda do problema, ela começa a ser feita na história, tá? Na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes ela começa a ser feita na história. E aí, depois, no mecanismo do problema é onde ela acontece mesmo. Que você aprofunda no problema, você explica para ela, né, um novo problema, uma nova causa, a causa raiz que ela nunca imaginou ser, ou então que ela já desconfiava. E aí você abre a cabeça dela, porque você vai mostrar o problema dela melhor do que ela mesma entende. De uma forma que nem ela mesma consegue descrever. Você vai descrever. E quando você faz isso, você cria empatia e você cria mais autoridade ainda, porque ela fala assim, meu Deus, essa pessoa sabe tudo sobre mim, ela sabe exatamente o que eu passo, né? Então a venda do problema acontece na história, quando faz sentido, viu galera? Quando faz sentido, e no mecanismo do problema, tá? É aí que acontece a venda do problema. Depois vem a venda da solução, ou dos benefícios, né? Que acontece no mecanismo da solução, ali você mostra que a sua solução é melhor, ela é superior, ali você prova isso, tá? Então, padrão, todo mundo já sabe disso. Depois vem a venda do valor, né? Então, a próxima venda que você tem que fazer é a venda do valor. Gerar muito valor, né? Então, vocês podem ver o exemplo, por exemplo, da carta de vendas do Close Friends, né? Olha um monte de valor que eu gero antes de falar o preço, né? Olha um monte de valor. Então, é tanta coisa que a pessoa que entra no Close Friends ganha, que ela tem um valor imenso ali. Na hora que eu falo o preço, não é uma objeção tão forte como seria se eu só falasse o preço. Então, você tem que vender o valor para ela.
mostrar que vai mudar a vida dela e que vai ser melhor ela investir naquilo ali do que continuar da mesma forma, né? O investimento nem vai ser tão alto, algo do tipo. Então, vender o valor é a próxima passa. O próximo passo. Outro passo, vender a segurança, né? Você tem que mostrar que o processo vai ser seguro. Então, como que você faz isso? Dando uma boa garantia. Você faz isso explicando o que acontece depois que ela clica no botão. Você clicar no botão, você vai para um checkout seguro. Esse checkout usa a mesma tecnologia dos maiores bancos do Brasil e não sei o que mais, não sei o que mais. Então você constrói essa segurança para mostrar para ela que nada vai acontecer. Você tem que explicar para ela o que vai acontecer, né? Que ela vai ter acesso a uma área de membros, ela vai ter o acesso a tudo lá e tal. Porque se você não explicar isso, a pessoa vai ficar com medo. Então ela acha que, sei lá, se ela clicar no botão vai explodir as coisas, né? Ela tem tanto medo que ela não vai clicar. Então tem que mostrar para ela que todo o processo é seguro, é fácil, é simples, tá? Então é aí que vem a venda da segurança e vem a venda da conveniência também. Essa coisa é fácil, é simples, é rápido. Você clicou aqui, você passou seu cartão, comprou, você já tem um acesso, você já começa a mudar de vida, as coisas já começam a acontecer e vai ser uma maravilha. Você não vai ter nenhum problema. Se tiver problema, você tem a sua segurança garantida porque você tem o seu reembolso, tá? Então, basicamente é isso. Você vende a conveniência, né? E por último, é a venda do faça isso agora. É o CTA, né? É a pressão que você coloca ali no final. Eu recomendo que vocês leiam um livro que chama o livro do Russell Brunson, que é o Expert Secrets. Nesse livro tem um capítulo lá que chama Trial Closes. Eu usei um Trial Close desse na cópia do CF, né? Que é dinheiro volta, tempo não. Lá tem vários fechamentozinhos que você pode usar nesse capítulo do Russell Brunson, que você pode usar para fazer esse faça isso agora ser o melhor possível, né? Para usar um fechamento bom no final, algo forte que faça as pessoas agirem. Então, trial close é um negócio que eu gosto pra caramba de usar e funciona muito, tá? Essa é a última venda, né? A venda do colocar o dedo na ferida ali e mostrar para ela que ela precisa fazer aquilo, né? No caso do CF não foi tão necessário porque a galera já estava quente e tal. Então, eu não vou forçar a barra. Mas nichos para público frio que nunca te viu na vida, você pode forçar um pouco a barra. Você tem que vender mesmo, tá? E geralmente isso você faz com o trial close e com o crossroads que o Clayton McPeace que criou mesmo, né? Você tem duas opções. Você pode continuar na vida que você tá e seguir esse rumo aí, você sabe o que vai dar, ou você pode escolher a minha opção aqui e mudar de vida, né? Só que é claro, isso bem aprofundado, isso pintando várias imagens na cabeça da pessoa. Então, essas são as vendas que você deve fazer no seu VSL. A última venda que ocorre é a venda do produto. Antes da pessoa comprar o produto, ela tem que comprar várias outras coisas, né? E isso é essencial, porque se você falha em uma dessas vendas aqui, a pessoa vai sair do seu VSL, ou então a pessoa vai passar por isso sem comprar, né? Então, isso aqui explica a parte do seu VSL que não está convertendo, onde você tem que melhorar, onde você tem que pôr mais, por exemplo, né? Eu vejo muita gente que não foca nessa credibilidade, né? Essa é uma parte essencial. Se você não foca nela, a pessoa não vai dar muita bola porque você fala aqui, ela não vai acreditar tanto, entende? Então, todas essas vendas, elas têm que acontecer dentro de um VSL. Se elas acontecem, esse VSL provavelmente vai ter sucesso, tá? Então, eu uso isso aqui tanto antes de escrever, para ter isso em mente já, ó. Antes de escrever, ó, na lead, eu tenho que vender a visualização. O que eu preciso falar para essa pessoa ficar louca para ver, né? Então, essa é uma forma que eu uso antes de escrever e depois na revisão. Na revisão, eu volto analisando isso aqui, ó. A lead está vendendo a visualização? A minha história está vendendo o problema e a credibilidade? Né? O mecanismo do problema está vendendo muito bem o problema, né? Sei lá, na oferta eu estou mostrando segurança, eu estou vendendo conveniência, é fácil, é rápido, então tudo isso tem que estar linkado. Se essas 9 vendas acontecem, você vai ter uma VSL que provavelmente vai converter muito, tá? Se elas não acontecem, provavelmente sua VSL vai falhar. Por isso que é muito importante ficar atento nisso daqui. Tanto na hora que você estiver escrevendo, no início, tanto na hora que você estiver revisando, né? Revisando cada sessão ali e ver se cada coisa está se encaixando, está cumprindo o seu papel. É para isso que servem as 9 vendas. Fechou, galera? Então, eu vou colocar esse documento aqui na pasta. A aula também já está na pasta, então vocês podem ver lá. Qualquer coisa, coloquem ela aqui nesse order. Façam a transcrição e depois traduzam para vocês entenderem tudo que o Clayton falou lá, tá? Vale muito a pena. Então é isso, galera. Até mais.